E se a gente nunca foi moderno de verdade? Essa é a ideia, um tanto provocadora, que a gente vai explorar hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos agir um pouco como antropólogos olhando para o nosso próprio mundo. Sabe, para tentar descobrir quais são as regras escondidas que organizam a nossa vida e que na maioria das vezes a gente nem se dá conta que existem. Para desvendar esse mistério, nosso percurso tem 5 paradas. A gente começa olhando para a crise dos híbridos, que aparece todo dia no jornal. Depois, vamos desvendar a tal Constituição moderna, esse sistema que age por baixo dos panos. Vamos ver como tudo isso meio que ruiu em 1989, o que leva à grande descoberta: jamais fomos modernos. E para fechar, a gente explora uma ideia bem radical: o parlamento das coisas. Então vamos lá. Primeira parte, a crise dos híbridos. O nosso ponto de partida é o noticiário. É só abrir qualquer portal de notícias para a gente ver o que o filósofo Bruno Latour chama de híbridos, ou, de um jeito mais forte, monstros. São umas misturas bem esquisitas de ciência, política, natureza, sociedade, que bagunçam todas as nossas caixinhas mentais. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Pega o buraco na camada de ozônio, por exemplo. De um lado, a gente está falando de química, de moléculas lá na estratosfera. Ciência pura, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de chefes de Estado assinando acordos, de indústrias inteiras mudando o jeito de produzir. É uma mistura perfeita de natureza e política. Ou então pensem no vírus da AIDS. Não dá para dizer que é só um problema biológico. É uma rede super complexa que junta a bioquímica do vírus, a vida íntima de milhões de pessoas, os interesses gigantescos da indústria farmacêutica e as políticas de saúde no mundo todo. É impossível separar uma coisa da outra. E os embriões congelados? Aí a mistura fica ainda mais doida. É tecnologia de ponta com um monte de questões profundas, de ética, de religião, de direito, onde que termina a técnica e começa a moral. Não tem como traçar essa linha no chão. Bom, esses híbridos estão por toda parte, a gente acabou de ver. Mas o nosso jeito de pensar insiste em separar tudo em gavetinhas, né? De um lado a ciência, do outro a política, de um lado a natureza, do outro a sociedade. A pergunta que não quer calar é por que essa insistência em separar se a realidade vive misturando tudo o tempo todo? E para responder isso, a gente precisa falar da segunda parte, a Constituição moderna. A resposta para essa teimosia em separar as coisas está numa espécie de manual de regras oculto. Um manual que guia nosso pensamento sem a gente perceber. O Latour chama isso de Constituição moderna. É ela que nos força a ver o mundo nessas caixinhas, mesmo que a realidade seja bem mais bagunçada. E o motor dessa Constituição é um grande paradoxo. Ela funciona com base em duas práticas que parecem totalmente opostas, mas que, no fim das contas, uma alimenta a outra. E é exatamente isso que define o que a gente chama de modernidade. Olha só como essa engrenagem dupla funciona. De um lado tem o que o Latour chama de trabalho de purificação. Essa é a regra oficial, a fachada. É a ideia de que ciência é uma coisa, política é outra, natureza para um lado, sociedade para o outro e ponto final. Mas, ao mesmo tempo, escondidinho, a gente está o tempo todo fazendo o trabalho de mediação, que é justamente criar sem parar esses híbridos que misturam tudo isso. E aqui está o pulo do gato. Essa separação não é uma falha do sistema. Ela é o sistema. É justamente porque a regra oficial proíbe a mistura que a gente pode, na prática, criar híbridos sem parar, sem nunca ter que olhar para eles direito, sem regular, sem pensar nas consequências. A negação na teoria é o que permite a proliferação na prática. Bom, esse sistema de engrenagem dupla funcionou escondido por séculos. Mas aí chegou 1989. E nesse ano, alguma coisa quebrou. Um ano só foi suficiente para expor as rachaduras dessa Constituição de um jeito que não dava mais para ignorar. 1989. Para muita gente, foi o ano miraculoso. Mas o Latour viu uma coisa bem diferente. Ele viu uma falência dupla, o colapso, ao mesmo tempo, de duas das maiores promessas do mundo moderno. A simetria é impressionante, olha só. De um lado, a queda do Muro de Berlim. Foi o fim daquele grande sonho de que a sociedade, sozinha, ia conseguir libertar a humanidade. Do outro lado, as primeiras grandes conferências sobre o clima, que mostraram o fracasso do naturalismo. Aquele outro sonho de que a ciência ia nos dar controle total sobre a natureza. Os dois projetos de pureza e controle absoluto incluíram juntos. Esse colapso duplo em 1989 basicamente expôs a grande ficção que sustentava o projeto moderno. E é isso que nos leva, finalmente, à revelação do nosso quebra-cabeça. A resposta, segundo Latour, é que nós nunca fomos modernos de verdade. Pelo menos não do jeito que a nossa própria Constituição dizia que a gente era.
Essa separação total entre natureza e sociedade foi sempre uma fachada. Uma fachada que escondia uma criação sem fim de misturas. Então, ter uma postura não moderna não é ser contra a modernidade. É só parar de negar a realidade do que a gente faz. É conseguir olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Para a regra oficial, que manda separar, e para os híbridos, que essa mesma regra, paradoxalmente, ajuda a criar. E é importante dizer que isso é bem diferente do pós-modernismo, tá? Os pós-modernos também perceberam a crise. Mas como eles continuaram presos nessa separação entre natureza e cultura, a única coisa que eles conseguiram fazer foi declarar o fim de tudo, com muito ceticismo. A visão não moderna não anuncia um fim. Ela anuncia um novo começo, um começo baseado naquilo que a gente sempre fez na prática. Certo. Se a modernidade foi uma ilusão, o que a gente bota no lugar? Se a nossa Constituição antiga faliu, qual é a alternativa? A proposta do Latour é bem radical. A gente precisa de uma nova Constituição. Uma que abandone de vez a ficção da separação e que finalmente traga os híbridos que a gente sempre criou para o centro do debate político, dando um lugar oficial para eles. Essa nova Constituição criaria o que ele chama de Parlamento das Coisas. Já pensou? Um sistema político onde não são só os humanos que têm voz. Onde cientistas representam o clima, ativistas representam os rios poluídos, médicos representam os vírus. É uma proposta de estender a democracia para as próprias coisas que formam a nossa sociedade. E esse pensamento final deixa a gente com uma imagem muito poderosa. Aqueles híbridos confusos que a modernidade tentou esconder, rejeitar, eles não são o problema. Na verdade, eles são a fundação, a pedra angular para a gente construir um mundo mais honesto, mais consciente. A questão que fica é: será que a gente está pronto para começar essa construção?